29 anos de idade e são 29 anos que eu lido todos os dias com o racismo. A última vez, o último relato foi a agressão mesmo, de policiais fazerem fila para me bater. Me vem na mente o tempo todo é eles se divertindo, eles sorrindo ao bater. Como mãe, sofri, mas briguei muito também para adquirir os direitos deles. Ser negro no Brasil é se deparar a todo momento com os resquícios da escravidão. E para que a gente compreenda esse presente, precisamos revisitar o passado. A história, né, da escravização do ser humano negro, ela se dá início a prioristicamente na África, né? Esses africanos foram arrancados brutalmente da sua terra para ajudarem na colonização, né, de outros países, né? Então eram trazidos de modo brutal nos navios negreiros. Eles chegam até, no nosso caso, ao Brasil, e aqui no Brasil inicia, né, um processo de trabalho escravo. A história da escravidão no Brasil é vinculada à história de Pernambuco. Sendo um dos principais centros da produção açucareira, o estado foi um forte núcleo do trabalho escravo. O Porto do Recife foi um dos maiores locais de desembarque do tráfico de africanos escravizados. Todos eles eram direcionados às cidades de todo o estado, inclusive Caruaru. A história que é contada é a história do colonizador, né, e não do colonizado. Em Caruaru a gente conhece a história de José Rodrigues de Jesus. E José Rodrigues de Jesus chega com sua esposa, que inclusive era sua sobrinha, e com sua irmã Conceição, por isso que a igreja se dá o nome de Nossa Senhora da Conceição. Então chegam 3 pessoas de descendência europeia, mas eles chegam com aproximadamente 200 escravos. E dali inicia a fundação de Caruaru. Então, quem de fato construiu as casas, quem de fato construiu as fazendas, as igrejas de Caruaru? Provavelmente, né, essa mão de obra negra. Essa é a Rua Duque de Caxias, aqui em Caruaru. Atualmente o local conta com várias lojas e é uma área forte do comércio da cidade. Mas o que muita gente não sabe é que antigamente a rua era conhecida como Angolinha. Era nesse trecho de Caruaru que os negros escravizados se concentravam. A Rua Angolinha, segundo registros históricos, foi a rua em que escondia, não é, em que acolhia, né? O registro fala escondia, mas era a rua que acolhia esses pretos escravos. Mesmo com o passar dos anos, por todo o estado de Pernambuco, há lugares que trazem as memórias da escravidão. Estamos no engenho Uruaé, localizado em Condado, na Mata Norte de Pernambuco. Por aqui, toda a estrutura do local foi mantida. Este local em que eu estou, por exemplo, era uma senzala, lugar em que os escravos ficavam com suas famílias sem nenhuma estrutura para uma vida melhor. E além dessa falta de condições, existia também muita violência. Esse instrumento que eu estou nas mãos é um chicote. Era utilizado pelo senhor de engenho para bater nos escravos. Tem também a gargalheira, que é esse instrumento aqui bem pesado e que os escravos precisavam colocar no pescoço enquanto realizavam o trabalho. O engenho Uruaé foi construído em 1731. Dentro de cada senzala como essa, habitavam cerca de 25 escravos. A estrutura era precária, feita de barro ou madeira. Os escravos dormiam no chão duro ou sob uma palha e eram acorrentados dentro das senzalas para evitar fuga. Quando algum desobedecia ao senhor de engenho, era acorrentado a um tronco para a aplicação de castigos físicos. Então a escravidão coloca o negro numa condição de inferioridade com relação ao branco, né? Esse imaginário ainda persiste, né? Ainda persiste. Então não persiste de forma tão explícita. A condição do negro hoje na sociedade, ela é totalmente... ela se coloca numa posição de desigualdade muito grande. Quando você coloca a questão racial, você percebe que a sociedade é uma percepção minha, né? Não leva muito a sério essa discussão. A lei por si só, ela não vai fazer com que as pessoas acreditem que existe racismo. Se eu não investir em educação, se eu não investir numa mobilização
onde se coloca que a questão racial ela é importante, que ela existe, que ela deve ser, né, que ela deve se tornar agenda pública, porque as pessoas acham realmente que não tem necessidade. O racismo não tira férias, assim. As pessoas não entendem, e se a gente falar e conversar, elas vão continuar sem entender. Então a gente vai ter que gritar mesmo para se fazer ouvir. No próximo episódio, você vai conhecer relatos de pessoas negras que sofreram os mais diversos tipos de racismo, violências físicas e psicológicas que deixam marcas para o resto da vida.